Olá, crianças! Vamos dar continuidade à nossa aula, tudo bom com vocês? Vamos lá! Vamos trabalhar com geografia as transformações dos espaços. O que seria, gente, transformações dos espaços? Como o próprio nome já diz, os espaços foram transformados. Ou seja, com o tempo, com as mudanças, com as novas tecnologias, com as necessidades que nós temos, as paisagens e os espaços são modificados naturalmente pela necessidade, certo? Então, com o tempo, novas ruas são criadas, deixam de ser ruas antigas para serem ruas novas. São criados prédios, são derrubadas muitas vezes o que é da natureza, o que é recurso natural, para construírem novos empreendimentos, novos prédios, novas casas. São asfaltadas ruas que antes não eram asfaltadas, certo? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, o conteúdo está nas páginas 132 e 133 e atividades 134 e 135 que faremos no decorrer dessa aula. Então, vamos lá. Pela imagem, nós estamos vendo aí, né, que existem três imagens de ruas em seus momentos diferentes, certo? Que é a imagem que está no livrinho de vocês. Então, temos aí a primeira rua de uma forma, a segunda houve modificação e a terceira com outras modificações. Então, a decorrer da necessidade do tempo, essas ruas são modificadas, certo? Então, vamos seguir a nossa aula. As transformações dos espaços. Com o decorrer do tempo, os espaços sofrem transformações. Existem espaços que mudam sem parar, enquanto outros parecem que nunca foram tocados pela ação do tempo. Então, aí tem uma imagem que mostra uma rua antiga e uma rua atual. Se vocês observarem, ela tem características e estruturas bem parecidas. Antigamente tinha algumas casas, né, algumas casas antigas, mas em si a rua ela é bem parecida. Apenas na rua atual foram construídas novas lojas, né, tem a movimentação diferente. Porque com o tempo tudo se modifica. Então, a gente está vendo transformações aí nessa imagem. De ruas antigas, de uma rua antiga para uma rua atual. É isso que acontece com a nossa cidade, por exemplo. A nossa cidade, existem algumas fotos em alguns museus aqui em Aracaju que podemos ver, certo? Que houve essa transformação das ruas como eram antigamente, como elas estão hoje, que novos empreendimentos e lojas foram criados, novas escolas, né? A estrutura da rua foi modificada, a depender da necessidade. Isso acontece sem parar, certo? Mas também acontece em lugares em que nunca sofreram mudança, né? É raro acontecer, mas existem lugares que nunca sofreram mudanças, que permanecem, tipo assim, prédios que existem aqui em Aracaju, ou casas mesmo, né, residenciais, que desde o momento da sua construção até hoje permanece ali, naquele lugar. Claro que com uma construção antiga, necessitando muitas vezes de reformas, mas que ela não sofreu ação do tempo, certo? Então, o que define e motiva essas transformações são as necessidades das pessoas que ocupam esses espaços e promovem as mudanças em um determinado momento. Por exemplo, o ritmo das mudanças, né? Por que ocorre isso? Nos espaços mais urbanizados, onde há um fluxo mais diverso de ideias e pessoas, essas mudanças acontecem com ritmo mais acelerado do que em espaços que são mais ligados à tranquilidade da vida no campo. Justamente, então, quando vivemos no lugar urbanizado, existe um maior fluxo de ideias e de pessoas. E essas mudanças naturalmente acontecem, né? Por causa do ritmo mais acelerado, né, dos espaços, certo? Ao contrário do que acontece no campo. Então, a vida na cidade é agitada, tem mais pessoas, mais automóveis, e há necessidade de haver uma mudança mais acelerada. Já no campo, não. No campo é uma vida mais tranquila, né? Em que há menos pessoas, em que não tem a agitação, o barulho, né, a poluição sonora, né, que nós chamamos, e poluição visual, né, e poluição do ar também, né? Certo? Então, há essa diferença, é esse ritmo de mudanças
ele ocorre a depender de cada ambiente, certo? E o que motiva essas transformações são as necessidades das pessoas que ocupam cada lugar, certo? Então vamos lá. Então aí, por exemplo, né, a imagem traz uma cidade, né, urbana, de grande movimentação, certo? De automóveis, de prédios, de pessoas, né? Não é como se encontra lá no campo. Então, aí está mostrando a vida urbana. Porque acontece essa aceleração de transformações pela necessidade, certo? Na cidade, um prédio de apartamentos que foi construído há 10 anos pode ser derrubado amanhã e dar lugar a um shopping novo em folha. Já no campo, um velho casarão do século XIX pode estar com as mesmas telhas de quando foi construído. Então, assim, sabemos que nas cidades, hoje em dia estão sendo construídos muitos shoppings, né? Para atrair turistas, pessoas, porque lá tem muitas lojas. Então, pode então acontecer muitas vezes de ser derrubado uma construção antiga para dar lugar a um shopping novo. Já no campo, acontece que um velho casarão do século XIX estão com as mesmas telhas, ou seja, nada foi construído ali. Porque o que há no campo não é o mesmo que há na cidade. A cidade exige essa transformação pela condição das cidades, pela necessidade de transformação e de evolução, pela chegada de várias pessoas, pelo turismo que exige isso. Então, as transformações na cidade realmente são necessárias acontecer, certo? O espaço tem histórias. Então, observando os espaços e sabendo quem promoveu mudanças neles e quando foram realizadas, podemos entender a história do local, saber como as pessoas viviam em outros tempos e perceber melhor como é a dinâmica do lugar nos dias de hoje. Então, aí na imagem nós estamos vendo, né? Um lugar urbanizado, certo? Mas antigo, certo? Uma cidade em que não há muita presença de carros, de veículos. Até pela foto a gente percebe. Por ser uma foto assim, sem colorido, preto e branco, era como as fotos eram antigamente. Então aí a gente vê que essa foto é antiga porque apresenta também um local, um ambiente antigo, certo? E isso traz a história desse lugar. Então, se a gente for pesquisar a história desse lugar, a gente pode começar pela foto. Poderíamos então entender qual o tempo dessa foto, em que ano ela foi tirada, qual local foi tirada essa foto, quem eram as pessoas que viviam neste lugar, para conhecer melhor a dinâmica do lugar nos dias de hoje, entendendo a história do lugar, como as pessoas viviam naquele tempo, certo? Quem fazia parte da parte política, da parte social da cidade, né? E aí fazer uma comparação do antes e do hoje, do antigamente e do atual. E hoje, como está essa mesma rua? O que mudou? Que transformação ela ocorreu nesta rua? Hoje, se nós formos tirar uma foto, já conseguiríamos tirar uma foto colorida através de um celular dessa rua, com várias transformações. O nome da rua pode ser o mesmo ou pode também ter mudado. Algumas construções, na maioria delas, são transformadas. Uma casa já pode ter sido derrubada, algumas árvores já podem ter sido derrubadas, e ali naquele lugar, daquela casa antiga, daquelas árvores, pode ter sido construída uma loja ou um condomínio, certo? Então, todas essas mudanças são feitas naturalmente, né, na zona urbana. Para fazer essas observações, podemos usar mapas antigos, fotos aéreas ou de satélite de paisagem e fotografias tiradas pelas pessoas nos locais. Então aí essa imagem foi tirada do livro de vocês também, certo? E aí está mostrando que os espaços eles carregam consigo a sua história, certo? Então, com suas paisagens naturais, suas pontes, suas praças, seus lagos, seus rios, seus casarões antigos, suas estações de trem e seus prédios de apartamentos. Então, para fazer essas observações, a gente pode usar mapas antigos, de fotos aéreas ou de satélite, no caso daquela paisagem que a gente viu anteriormente. Essa aqui, por exemplo, a gente tirou, pode ter tirada de cima, certo? Já essa daqui a gente pode ter tirado mais de perto uma foto para a gente observar.
E aí, como eu já falei anteriormente, nós podemos então fazer um estudo desse espaço, né? Conhecer também a história desse espaço, desses casarões, se eles são antigos, se eles são novos, qual foi o tempo da construção deles, quem fazia parte daquele lugar, se eram pessoas de grande porte, se eram pessoas importantes, se eram pessoas mais simples, entendeu? Então, isso tudo pode ser feito através de uma foto, no estudo de suas fotos, de suas imagens, certo? Vamos lá. Agora nós vamos, então, fazer as nossas atividades nas páginas 134 e 135. Então, abrindo o livro de vocês, nós vamos ver aí algumas perguntas. Por exemplo, o número 1 diz assim, vamos acompanhar no livro. O que define e motiva as transformações que acontecem nos espaços? Então, o que é que faz com que haja essas transformações nos espaços? O que é que impulsiona as transformações no espaço, certo? O que é que a gente poderia responder, então? O que define a mudança, essas transformações, são as necessidades que as pessoas têm, né? Para ocuparem esses espaços e promoverem as mudanças, então. São as necessidades que as pessoas têm para que ocorram mudanças na vida delas. Isso mesmo. Por exemplo, se é construída uma escola em determinada rua ou bairro, vai favorecer a população daquele lugar, porque as crianças, os jovens e os adultos vão estudar naquela escola e adquirir uma boa educação. Então, foi construída aquela escola pela necessidade das pessoas, certo? Por isso houve uma mudança. Ou, outro exemplo, foi construído um hospital, um exemplo, naquele bairro, naquela cidade, naquela rua, para atender as necessidades da população, por necessitarem de um hospital para garantir a saúde da população. Então, ali foi construído. Então, todas essas transformações que acontecem nos espaços dependem das necessidades que as pessoas têm, certo? Segunda questão. Ligue as frases corretamente no que se refere às mudanças na cidade e no campo. Então, aí nós temos, na cidade, um prédio de apartamentos que foi construído há 10 anos. Pode. Aí a gente vai olhar na outra coluna, vamos fazer a relação. Então, pode o quê? Seria estar com as mesmas telhas de quando foi construído, ou pode ser derrubado amanhã e dar lugar a um shopping novo em folha. Pode ser derrubado, certo? Amanhã e dar um novo lugar, um shopping novo em folha, certo? Então, a gente vai relacionar o primeiro retângulo ao segundo da outra coluna. O segundo quadrinho amarelo, nós temos aí, no campo, um velho casarão do século XIX pode estar com as mesmas telhas de quando foi construído. Então, no campo, é possível a gente ter uma construção de muitos anos, porque não tem grande necessidade das pessoas transformarem aquele local. É o inverso da cidade, certo? Então, vamos relacionar, então, o segundo quadro amarelo ao primeiro do outro lado. Estar com as mesmas telhas de quando foi construído. Terceira questão. O que pode servir como ferramenta para entender a história de um local? O que é que pode nos ajudar, então, para entender a história de um local? Podem ser mapas antigos, fotos aéreas ou de satélite da paisagem, e fotografias tiradas pelas pessoas nos locais, certo? Então, esses recursos podem nos ajudar a entender a história de um lugar. Vou repetir. Mapas antigos, fotos aéreas ou de satélite da paisagem e fotografias tiradas pelas pessoas nos locais. Quarta questão. Complete o texto corretamente. Vocês estão acompanhando aí, né, crianças, no livrinho de vocês, na página 134. Complete o texto corretamente. Os espaços carregam consigo sua... O que seria a palavra que a gente ia colocar aí? Sua... Aí tem um espaço para a resposta. Seria o quê? Os espaços carregam consigo sua
História. Então, a gente vai colocar aí o nome história. Então, cada espaço carrega consigo sua história, com suas paisagens naturais, certo? Que vocês vão colocar aí nesse espaço. Continuando. Suas pontes, suas praças, seus lagos, seus rios, seus... Aí tem um espaço para resposta. O que seria aí? Casarões antigos. Aí depois, continuando, suas estações de trem e seus prédios de apartamentos. Então, aí a gente está completando a frase que ficaria. Então, vamos ver como é que ficou? Vamos ler tudo agora juntos. Os espaços carregam consigo sua história, com suas paisagens naturais, suas pontes, suas praças, seus lagos, seus rios, seus casarões antigos, suas estações de trem e seus prédios de apartamentos. Ok? Até aí, crianças? Vamos então dar continuidade na página 135. Marque a alternativa correta. Analisando a paisagem por meio de mapas, fotografias antigas dos espaços e fotos aéreas ou de satélite, a que conclusão chegamos? Vamos marcar o item certo. Primeiro, percebemos que a paisagem nem sempre era e nem sempre será igual desde o início, ou percebemos que os espaços são estáticos e sempre terão a mesma configuração. E aí, crianças, diante de tudo que a gente já viu, o que é que pode haver de correto aí? Claro, seria a primeira alternativa. Percebemos que a paisagem nem sempre era e nem será sempre igual desde o início, porque existem as transformações necessariamente. O tempo muda, então as necessidades também mudam. Cada pessoa tem suas necessidades e aí também o tempo precisa acompanhar essas necessidades. Sexta questão. Agora é a sua vez de pesquisar. Com a ajuda de seus pais, investigue como era o seu bairro há 20 anos e compare-o como ele é atualmente. Escreva abaixo as suas percepções de mudanças ocorridas no ambiente. Então, aí uma pesquisa vocês vão fazer, né? Vocês vão conversar com pessoas mais antigas do bairro, pode conversar com vizinhos, né? Com alguém que já esteja há mais tempo aí no bairro e entender como era o bairro antigamente, né? Há 20 anos, por exemplo, que é o tempo que está pedindo na atividade. Então, como era o bairro que você mora há 20 anos? O que ele tinha, o que ele mudou, o que mudou de lá para cá, entendeu? Então, vocês vão fazer uma pesquisa, né? Com pessoas, ou se for o caso, pessoas da sua casa ou vizinhos que morem há muito tempo, pessoas de mais idade, pessoas mais idosas, certo? Que já conhecem a história antiga do bairro que vocês moram, certo? Então, ou também, para ajudar vocês podem também pesquisar na internet, saber como colocar o nome do bairro que vocês estão morando, e aí vão saber como ele era antigamente, certo? Aí vocês vão escrever aí nessas linhas o que vocês pesquisaram, certo? Outra coisa importante, caprichem nas letrinhas de vocês, certo? Não deixem assim as letrinhas feias, deixem sempre letrinhas bonitas, né? Vão treinando para que as pessoas que forem lendo, por exemplo, quando a gente for fazendo as correções, ter uma facilidade na leitura, né? Para que elas sejam legíveis, as letras de vocês, certo? Então, cuidado, início de frases com letras sempre maiúsculas, certo? E pausadamente, cada palavrinha vocês forem lendo e vão escrevendo. À medida que vão lendo, também vão escrevendo. À medida que vão escrevendo, vão lendo o que vocês estão escrevendo para dar sentido ao texto, tá bom? A nossa aula de hoje termina por aqui. Eu vou deixando um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.